Olá, concurseiros! E aí, tudo bem com vocês? A gente vai continuar falando ainda sobre imunidade aos micro-organismos, mas hoje a gente vai trazer um outro tipo de patógeno. Vamos falar aí dos parasitas e fungos. Quem é que lembra de alguma coisa aí da graduação? Pois é, a gente vai começar falando como é que ocorre a imunidade frente aos parasitas, né? E, bom, primeiro a gente precisa saber o que é uma infecção parasitária. E aí a gente tem que entender que é uma infecção causada por parasitas animais, tais como aí protozoários, helmintos e os ectoparasitas, né, que a gente tem aí, o famoso carrapato, por exemplo. E é importante a gente perceber que tais parasitas, eles respondem atualmente pela maior parte das comorbidades, né, e também taxas de mortalidade do que qualquer outra classe de organismos infecciosos, e especialmente quando a gente fala aí de países subdesenvolvidos. É bem verdade que a gente sempre lembra das bactérias e dos vírus e não dá a devida importância para os parasitas e também para os fungos, né? E na verdade, muitas dessas doenças acabam levando muitas vezes a óbito, né? E geralmente ninguém leva dá importância por achar que eles são mais insignificantes em relação aos demais. Como é que se comporta então a nossa imunidade frente aos parasitas? Primeiro que a maior parte das infecções parasitárias ela é crônica e vocês já precisam ter essa informação já em mente, porque isso aí vai determinar o tipo de resposta também. Tá? E é interessante que por que cronifica tanto as infecções parasitárias no hospedeiro? Isso tudo é um problema causado pelas nossas respostas imunológicas também, que geralmente a imunidade inata, ela é fraca, ela tem uma atuação que é fraca, então isso acaba fazendo com que aquele parasita consiga ali permanecer por muito tempo no seu organismo. E além disso, aí a gente tem que dar o papel aí para os parasitas também, não é só um problema das nossas respostas, mas os parasitas, eles geralmente acabam escapando ou então resistindo aí à eliminação pelas respostas adaptativas. Então, a gente não tem uma boa imunidade inata frente a eles e eles ainda conseguem driblar a nossa imunidade adaptativa. Então, acaba que a infecção se torna crônica. E isso pode ser pegadinha ou pode vir como questão, afirmação também em prova. E aí, como é que a gente, então, entende um pouco aí da imunidade inata e adaptativa, já que as respostas não são tão boas assim, mas elas tentam eliminar os parasitas. E quando a gente fala aí de imunidade inata, quem são os protagonistas, né, nessa história? A principal resposta inata aos protozoários, por exemplo, como a ameba, ela é a fagocitose, um mecanismo da imunidade inata. Mas muitos desses parasitas, gente, eles são resistentes à morte fagocítica. E mesmo os microbicidas ali que são secretados dentro do fagolisossomo não conseguem destruir esses protozoários, tá? Mas é um mecanismo que a gente tem ali em primeira mão. E os fagócitos, eles também atacam parasitas helmínticos, né? A gente falou aí dos protozoários, mas os helmintos, os fagócitos, eles também têm esse papel, né? Principalmente ali secretando substâncias ali microbicidas, né? Para tentar destruir principalmente parasitas grandes, por exemplo, quem não conhece a lombriga, o Ascaris lumbricoides, pois é, os fagócitos então tentam, ao eliminar, ao secretar essas enzimas, tentar então destruir esses parasitas que são grandes, tá? Mas só que acontece? Os parasitas também, assim como as bactérias e os vírus, conseguem evadir, como eu falei, das respostas imunes do hospedeiro. Então, muitos eumintos, por exemplo, eles possuem ali um tegumento, gente, que acaba tornando esses patógenos resistentes ali à fagocitose, né? Agora, além disso, alguns eumintos podem também ativar a via alternativa do sistema complemento e também acabar induzindo um processo inflamatório, né? Que acaba culminando ali com a lesão no tecido do hospedeiro. Agora, em relação à imunidade adaptativa, o principal mecanismo adaptativo que a gente vê aí quando se fala de parasitas, né, e quando se fala de protozoários intracelulares, é a imunidade mediada por células. Gente, coloca uma coisa em mente. Toda vez que cair em prova bactéria intracelular ou vírus que já é intracelular, parasitas, protozoários que são intracelulares, vocês têm que ter em mente, independente se é imunidade inata ou adaptativa, a resposta vai ser celular. Tá? Esqueçam a parte de imunidade humoral. E, particularmente nesse caso, a ativação de macrófagos por citocinas que são sintetizadas e secretadas a partir dos linfócitos TH1, aquela resposta
inflamatória. Então, o que a gente vê quando se trata aí de protozoários intracelulares, esse tipo de resposta. Lembrem-se, tá, do papel dos linfócitos TH1 em secretar citocinas e acabar ativando os macrófagos ali, tá, para tentar destruir esse patógeno. Alguns protozoários, como por exemplo o causador da malária, né, o gênero Plasmodium, eles acabam se replicando, né, dentro das células do hospedeiro. E isso acaba lisando e estimulando também respostas por linfócitos T CD8 positivo, né? Então, a gente já conhece o papel dessas células em secretarem perforinas e granzimas que vão acabar levando à lise e destruição da célula do hospedeiro, que foi ali infectada, né, no caso ali por esse protozoário, por exemplo, como o plasmódio, né, como o plasmódio falcíparo, por exemplo. E isso também é um papel da imunidade adaptativa. Então, a gente tem aí os macrófagos, que são ativados por citocinas secretadas por linfócitos T CD4 positivo do perfil TH1 inflamatório e também por linfócitos T CD8 positivos, que são os linfócitos citotóxicos. Então, ambos são mecanismos aí mediados por células. Então, tenham isso em mente, tá? Quando falar desses patógenos parasitas intracelulares. Mas como é mediada a defesa do hospedeiro contra os helmintos? Os helmintos também são parasitas, mas eles não são intracelulares, eles são enormes, né? São grandes. Então, quando a gente fala aí de imunidade adaptativa, porque a gente falou agora há pouco sobre a imunidade inata ali dos helmintos, mas quando a gente fala de imunidade adaptativa, como é que é a defesa, né, do hospedeiro? Gente, mediado por células do perfil TH2. São os linfócitos TH2. E quem lembra aí, quando a gente falou de resposta adaptativa, o que esse linfócito TH2 faz? Pois bem, a resposta TH2 contra esses helmintos, ela vai resultar na produção de anticorpos. Lembra que esse perfil celular, ele vai se diferenciar, né, vai levar à diferenciação de linfócitos B em plasmócitos secretores de anticorpos. Pois bem, então vai resultar na produção de um isotipo específico para os helmintos, que são os isotipos IgE. E a citocina que estimula, né, a produção e a diferenciação IgE é a IL-4, que vai estimular a produção. Então, o que é que acontece? Uma vez que você esteja aí com um helminto no seu organismo, parasitando o seu organismo, esse antígeno, então, ele vai levar a uma ativação dos linfócitos TH2, ou seja, vai levar aquele linfócito T virgem a se diferenciar para o perfil TH2 e não o perfil TH1, que é inflamatório. Esse perfil TH2 vai fazer o quê? Secreta citocinas como a IL-4 e esse IL-4 irá ativar a diferenciação de linfócitos B em plasmócitos secretores de IgE. Então, IgE é, vamos dizer assim, a grande protagonista nessa resposta TH2, porque é um anticorpo que vai mediar uma resposta humoral e que é muito importante contra a infecção parasitária por helmintos. Além disso, a gente tem no perfil de respostas TH2 ativação também de eosinófilos. Sabe esse linfócito TH2 que foi então diferenciado, foi gerado? Além da IL-4 que ele secreta, a gente já viu isso em outra aula, ele secreta também IL-5. E esse IL-5 que foi secretada, ela vai levar então ao recrutamento e ativação de eosinófilos, para tentar então esses eosinófilos secretarem enzimas que levem à destruição desse helminto que está ali parasitando o seu corpo. Então, tenham em mente que a resposta TH2 vai ser mediada por anticorpos do isotipo IgE e recrutamento e ativação de eosinófilos, tá? Isso geralmente cai em prova, a gente vai ver. Bom, resposta adaptativa, a gente tem aí, né, além IgE, que entender também que além de tentar proteger e eliminar esse parasita, pode contribuir também para a lesão tecidual. Toda vez que a gente fala de respostas imunes, claro que o papel principal é defender o hospedeiro, né, dessa infecção. Mas a gente sabe que quando algumas respostas são exacerbadas, acabam levando aí um mecanismo de lesão na célula ou no tecido daquele hospedeiro. E uma questão que é bem importante, eu já vi cair várias vezes em prova, é especificamente em relação a um parasito, que é o do Schistosoma mansoni. Gente, alguns antígenos, alguns parasitas, eles têm a capacidade, ou seus produtos, de induzir uma resposta inflamatória crônica. Muitas vezes é o que a gente chama de granuloma, é uma resposta granulomatosa, com fibrose tecidual. E, principalmente, o ovo do Schistosoma mansoni, ele é campeão em fazer isso, em promover esse granuloma.
tá? É uma forma de escapar das nossas respostas adaptativas. E é um mecanismo que causa lesão grave no fígado daquele paciente que está ali infectado pelo Schistosoma mansoni. E geralmente pode ser uma questão que pode vir em prova. Então, vocês já sabem que o ovo do Schistosoma mansoni ele é capaz de formar um granuloma para tentar ali evadir dessa resposta TH2, que é mediada pelo hospedeiro, para tentar eliminar, então, esse helminto. E com isso, acaba, então, lesando o tecido, principalmente ali hepático do hospedeiro. Além disso, gente, infestações ali parasitárias que são crônicas, como nesse caso, que o ovo fica ali muito tempo ali quietinho dentro do fígado do paciente, causando a lesão, até o momento em que o fígado realmente já fica bem grave, né? Com a fibrose bem severa. E essas infecções crônicas e persistentes, elas estão também frequentemente associadas aí à formação de complexos de antígenos parasitários e anticorpos específicos, ou seja, imunocomplexos antígenos e anticorpos. Só que esses complexos, galera, eles podem ser depositados nos vasos sanguíneos, né? E ali, vasos sanguíneos de pequeno calibre e principalmente nos glomérulos renais, causando ali inflamações. É bem comum também, às vezes, vir em questão de prova que em infestações parasitárias crônicas, aquele paciente possa desenvolver também uma doença inflamatória, principalmente, como exemplo, a glomerulonefrite, porque esses vasinhos são capilares, né, de calibre bem pequenininhos, bem estreitos, então acaba que esses imunocomplexos são depositados e levam à inflamação. Então, isso pode também vir em prova e vocês têm que estar ligados. E aí, como eu disse, nem só as bactérias, não só os vírus conseguem evadir das nossas respostas imunes. Se fosse assim, estava todo mundo curado e não ficava doente. Os parasitas também conseguem evadir, óbvio, né, das respostas imunológicas e, como eu falei, a resposta imunológica da gente já é fraca e eles exibem vários mecanismos para tentar driblar. E dois principais desses mecanismos é justamente que eles modificam os seus antígenos ali de superfície durante todo o seu ciclo de vida, que está ali infectando, parasitando aquele hospedeiro. Com isso, você não consegue montar uma resposta adaptativa específica, porque esses antígenos vão sendo mutados e vão se tornando diferentes. Então, você não consegue gerar uma memória imunológica e uma resposta ali tão eficiente, tá? Adaptativa. Além disso, como eu falei, eles podem se tornar também resistentes, tem um tegumento muito rígido durante essa residência, né, que ele está ali dentro do hospedeiro, dentro do corpo, né, desse hospedeiro, e isso acaba com que impeça e inibe também a participação aí dos fagócitos da imunidade inata, que não conseguem eliminar e destruir também esses parasitas. Então, são duas técnicas, dois mecanismos que eles conseguem driblar as nossas respostas. Mas saindo então dos parasitas e falando dos fungos, né? Pouco se sabe em relação aos fungos. E como é que ocorre então essa imunidade frente a eles? Na literatura se traz muito pouca coisa, mas eles são bem importantes, gente. E isso também pode ser questão de prova. Por quê? As infecções fúngicas, só para nível de conhecimento, vocês lembrarem, também são chamadas de micoses. E elas são uma causa aí bem importante de mortalidade no homem, e a gente pensa que é bobagem, mas elas têm um fator e um papel bem importante, tá? E isso por quê? E que geralmente cai em prova. Porque pacientes com imunidade comprometida, eles não conseguem eliminar essa micose, essa infecção fúngica. Então, acaba constituindo aí o mais importante fator, vamos dizer que predisponente a infecções fúngicas clinicamente importantes. Então, aquele paciente que está ali debilitado, com a imunidade comprometida, ele acaba sendo um hospedeiro mais susceptível. E uma vez que esse fungo, então, infecte esse hospedeiro, ele geralmente não consegue eliminar essa micose, não consegue driblar essa infecção, tá? Por isso, algumas infecções fúngicas, e são muito conhecidas e caem muito em prova, são chamadas de infecções fúngicas oportunistas, ou seja, é como se fosse uma infecção mesmo de oportunidade. Aquele paciente que tem, por exemplo, AIDS, que já tem um sistema ali imune debilitado, né, imunodeprimido, pacientes que fazem terapia para o câncer disseminado, que fazem quimioterapia, né, então também tem o seu sistema imunológico
diminuído. Isso faz com que esses fungos consigam ali se manter perene naquele organismo do hospedeiro. Casos também de rejeição de transplantes. Nas situações que o paciente faz algum tipo de transplante, ele se submete aí a uma terapia de imunossupressão que é bem expressiva. E com isso o funcionamento da nossa medula óssea fica comprometido. Então a gente não consegue montar, produzir células imunes que são importantes para tentar eliminar essa infecção. Então acaba que esses fungos são bem oportunistas e isso pode cair também em prova. Então, só para finalizar, que assim, pouco se sabe, né, acerca da imunidade antifúngica. O que se tem então é que o tipo de imunidade é muito similar, né, ao que a gente viu aí em imunidade inata e adaptativa, tanto para bactérias como para vírus. Mas o que vocês têm que se ligar para cair, que pode cair em prova? É que essas infecções fúngicas, né, elas são bem importantes quando você tem um paciente imunossuprimido. Pacientes com AIDS, pacientes em tratamento de câncer, pacientes transplantados, em corticoterapia, né, em uso de glicocorticoides. Isso tudo favorece, então, a imunossupressão e, consequentemente, as infecções fúngicas conseguem ficar muito tempo ali no organismo do hospedeiro. Então, se liguem nessa parte, estudem bastante e até a próxima aula.